Fala pessoal, Douglas Saito aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aula dos 30 segredos do dinheiro de produção. E agora nós vamos falar de 5S, o tão aclamado 5S, o tão falado 5S. E o que vem a ser esse 5S? É exatamente aqui que nós vamos gastar alguns minutos para explicar este conceito que é tão consagrado, que é tão aplaudido e que é tão visado dentro das empresas, né? Então o 5S, primeiramente, né, o 5S ele não é uma ferramenta propriamente, né? Não é algo no Excel, no Word ou no bloco de notas que você vai pegar e vai aplicar. O 5S ele tem muito mais a ver com uma cultura, né? Cultura, uma questão de comportamento, de padronização de comportamento, de mindset, se você preferir, né? É um termo agora mais contemporâneo, uma questão de mudança de pensamento, de comportamento, de mindset propriamente. E o que eu quero dizer em relação à cultura, né? O que é cultura? Então imagine, então, num sentido de que nós brasileiros imaginamos um ambiente muito macro, né? Quando você extremiza a análise é mais fácil de entender. Então vamos imaginar o Brasil, como tudo nós temos a nossa cultura, nosso jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de nos expressarmos, o jeito de nós nos interagirmos entre si. E imagina, vem uma cultura japonesa que tem outras metodologias, partem de outras premissas, tem outra lógica, né? E tenta implementar o que eles fazem aqui, o que a gente faz, né? Então, percebo que são mundos diferentes, partindo de premissas diferentes, ambientes diferentes, conceitos diferentes, e aí você quer implementar isso aqui dentro, né? Então, quando eu falo cultura, você já percebeu aí que não é fácil, né? A primeira constatação óbvia é que realmente é difícil, e a segunda constatação óbvia, dá para fazer? Até dá, mas leva tempo, né? É exatamente isso que eu quero dizer. Quando você mexe numa questão cultural, né, que não é originária, claro que uma empresa que já nasceu nesses moldes, nessa cultura, é ótimo, parabéns, isso vai ajudar bastante, é só reforçar esse conceito. Algo que não trabalha, não faz ideia do que isso aqui seja, né, é uma mudança muito lenta e uma mudança que você tem que mudar na raiz, né, porque não pode ser imposto, né, porque, perceba, se você colocar a cultura japonesa aqui no Brasil à base da porrada, por exemplo, né? A partir do momento que não tiver ninguém monitorando, a partir do momento que não tiver mais a pressão física, né? A cultura ela desaparece, volta tudo ao normal, volta tudo como era antes, né? Então precisa de uma transformação, precisa de uma mudança de pensamento e uma mudança de comportamento propriamente. Eu quero reforçar isso, porque a maioria dos posts, a maioria das aulas, o que você encontrar no Google, né, se você digitar 5S lá, você vai ver que é muito simples, né? É só você seguir isso daqui e você chega lá. Mas na hora de você colocar na prática, na semana seguinte, ninguém mais já está fazendo isso, né? Então, onde eu quero chegar em questão de cultura, tem que ser a organização como um todo. A ideia é essa, né? Se eu quiser implementar um 5S aqui no CPA, tem que ser eu que sou o operacional que dou a aula, tem que ser o dono do CPA que dá aula, tem que ser o editor que edita o vídeo, tem que ser quem posta, todo mundo tem que estar com o mindset na mesma linha, exatamente para isso aqui funcionar, né? Um monitora o outro até, eu diria. A gente ia se ajudar, né? Em vez de se cobrar, a gente ia se ajudar. Em vez de ser alguma coisa imposta, ia ser uma coisa compartilhada. Em vez de ser algo que veio de fora, é uma coisa que nasceu de dentro que faz sentido, né? Introdução magnífica, né, do 5S. Acho que você entendeu que não é fácil, é uma questão de difundir, é uma questão contínua até, não é uma coisa que você implementa e vai embora, é uma coisa que você implementa, discute, né, principalmente, e discute quantas vezes for necessário, e discute infinitamente, eu diria, né, porque os processos mudam, né, a tecnologia muda, e o 5S ele vai mudar, provavelmente, e tem que ser rediscutido todas as vezes. Não tem layout, por exemplo, nenhum que é definitivo. Não existe layout definitivo, né? Existe um layout que está ali, mas ele pode mudar. Alguém que viu alguma coisa de fora
Pode mudar aquele layout. Você mudou alguma máquina, mudou alguma pessoa, existe alguma coisa diferente, né? É possível que tenha um argumento melhor que faça que mude o layout. Então, a intenção aqui é que não seja permanente, mas que seja uma cultura, que todos pensem nesse sentido. Ótimo, muito bom. O que é o 5S? Por que é 5S? Né? O próprio nome já fala, são 5 S's, e eles S são esses nomes desses caras aqui, que está em japonês, que pra gente é totalmente irrelevante, mas é que veio do Japão essa metodologia, e a gente traduziu aqui de uma maneira bem simplória o que isso quer dizer. Bom, eu quis facilitar a sua vida, claro, são 5S, são 5 doutrinas, digamos assim, e eu dividi aqui em duas etapas, que é basicamente, se você esquecer as 5, claro que você vai acabar de assistir essa aula, você vai estar fresco na sua memória, daqui 2 semanas você já não lembra mais, então eu vou te ajudar, eu vou te facilitar. Então se você quiser dividir apenas em 2, eu diria que é organização e padronização. Organização e padronização, para você nunca mais esquecer. Organização e padronização. 5S se trata de organização e padronização. Então é exatamente isso que a gente vai discutir agora, ponto a ponto, dando alguns exemplos do seu cotidiano, que vai fazer muito sentido. Né? Muito sentido. O primeiro deles, né, seria utilização. O 5S ele se implementa, né, ele pode ser utilizado em qualquer ambiente. Ótima frase, introdução magnífica. Por quê? Porque você, como engenheiro de produção, você pode estar lá na sua mesa, né? E você, talvez, no seu ambiente de trabalho, que é a sua mesa ali, sua cadeira, seu computador, ou até itinerário, né, com notebook, alguma coisa nesse sentido, talvez você ache que no seu próprio ambiente não faz o menor sentido aplicar 5S. Na verdade, o 5S ele tem o único e exclusivo objetivo, assim como tudo que o engenheiro de produção faz, é aumentar a sua produtividade. Então não adianta nada você aplicar o 5S e ficar, digamos, talvez esteticamente, né, agradável, e se isso não influencia em nada, né, a sua produtividade. Então é claro, utilização é o que é útil para o seu trabalho, tem que estar disponível, né, para o seu trabalho no momento certo. Como assim? Claro, você é engenheiro que trabalha, por exemplo, numa mesa, né, com notebook, alguma coisa, o que está ao seu redor tem que estar de fácil acesso e aquilo que é mais utilizado, mais de fácil acesso ainda. Se tem uma pilha de papel ao seu redor que você não enxerga, não mexeu naquela pilha de papel, tem 1 ano, né, concorda comigo, 1 ano sem mexer, aquilo ali está ocupando o espaço de alguma coisa que seria muito mais útil. Então a pergunta é, ao meu redor, no meu espaço de trabalho, o que é útil e o que não é útil? Essa é a pergunta fundamental da utilização. Então eu comecei logo pelo escritório, né, pela questão administrativa, porque isso normalmente é descartado, né, na questão administrativa. Então, se você tem um escaninho lá com papel e esse papel não é utilizado por um bom tempo, quem vai definir o tempo não sou eu, é você. Mas é claro, você tem uma rotina de trabalho. Você tem que ter uma rotina de trabalho. De manhã eu faço isso, de manhã tem um tempo reservado para as urgências? Claro que tem que ter. Mas o que está ao seu redor tem que ser útil. Talvez tenha alguma coisa, alguma ferramenta, uma tesoura. Você nunca usou uma tesoura. Você gastou recurso da empresa para comprar uma tesoura. Você nunca comprou uma tesoura. Devolve a tesoura, dá para quem é útil. O que é útil, o que não é útil. Com isso você deixa de gastar layout, espaço, né? Não só espaço, né, propriamente, mas recurso. Você pode trocar um recurso por outro. Né? Em vez da tesoura você coloca um grampeador, você utiliza muito mais grampeador. Na verdade você nem utiliza tesoura, só grampeador. E aí o grampeador ele é muito mais útil para você. Então você tem que criticar essa pergunta. Né? Tudo que está ao meu redor é útil para o meu trabalho, favorece o meu trabalho, poderia estar mais disponível?